Eu acho que ele confundia, na minha opinião, ele confundia a ideia de estrutura e superestrutura com a ideia culturalista de história material e história cultural, que são coisas diferentes. Essa relação de estruturalismo com Sartre, né? Aquele livro História do Estruturalismo, ele aponta que o estruturalismo ele surge como um grande herói, que é o Lévi-Strauss, contra um grande vilão, que seria o Sartre, né? Mas eu não entendi exatamente qual é a grande divergência que haveria entre estruturalismo e existencialismo. Bom, o existencialismo é uma filosofia individualista, né? Eu acho que essa é a mudança. O existencialismo, o problema do Sartre foi o seguinte: a filosofia existencialista ela se presta muito mal para análise social. Se a gente tiver condições amanhã, vamos falar um pouquinho de como ele procurou adaptar o marxismo ao existencialismo. Porque é uma filosofia da individualidade, né? O fundamento de toda a teoria é o indivíduo isolado, a percepção do indivíduo. Já o estruturalismo, se bem ele tem uma série de pontos em comum, né, com esse tipo de filosofia empirista, fenomenológica, etc. e tal, coisas assim, ela já é uma filosofia coletiva. E o estruturalismo, né, uma característica central geral do estruturalismo é o seguinte: aí ela se opõe, tem um antagonismo total com a filosofia sartriana, que é o seguinte: o estruturalismo, no extremo, tá certo? Extremando a tendência estruturalista, que alguns vão fazer isso daí, o ser humano, o sujeito, digamos assim, para falar numa linguagem mais filosófica, ele se dilui na estrutura. Quer dizer, no mundo haveria estrutura, não haveria um sujeito. O sujeito ele ficaria totalmente sem nenhum tipo de papel. O que determina o funcionamento da sociedade são as estruturas. Uma coisa que existiria por detrás. Inclusive determina o próprio sujeito, cuja mente seria formada por essas estruturas. Daí a expressão de alguns setores, né, mais radicais do estruturalismo, me parece assim, uma época do Foucault, é a tese da estrutura sem sujeito. Como se a estrutura fosse independente dos indivíduos e qualquer subjetividade. Que também a gente não deve confundir com o marxismo, né? Por exemplo, é daí que vão surgir as ideias de que, por exemplo, que hoje em dia também tem muito curso, tem muita audiência na universidade, de que a própria linguagem é opressiva, entendeu? Não é o ser humano que é opressivo, é a linguagem. A linguagem é uma estrutura, independente do indivíduo. Então, quando você fala assim, por exemplo, o homem, pronto, já é toda uma opressão, porque a linguagem já determina que o homem, a mulher e pá, pá, pá. Você fala uma outra coisa, é um beco sem saída, você não tem para onde correr. Porque tudo independe de você. A linguagem ela já traduz uma opressão. Se você falar, por exemplo, essa tese famosa do Foucault, se você falar em doença, já é uma opressão. Por que doença? Quem que disse, tá certo, que o ser humano que chega, cumprimenta todo mundo, senta na mesa, come, é normal, e o outro que joga o prato para cima, rasga a roupa e tenta se atirar contra a parede é um doente? Quem disse? São duas pessoas. É a linguagem, a estrutura da linguagem, que é uma estrutura, não sei o que lá, social, então uma teoria, já determina essa desigualdade e essa opressão. Daí o doente ele não é doente, ele é um oprimido. O louco não é louco, ele é um oprimido. E assim vai. Tá certo? Aí a linguagem cria estruturas sociais, como por exemplo um manicômio, que é uma prisão. Então ele explica que surgiu na época da Revolução Francesa e assim... Meu Deus do céu.
Ocorre o que exatamente? Então, mas eu não entendi o que você quer que eu explique. Você falou várias coisas. Você falou dos professores, falou do correio. Por que nós vamos organizar o órgão organizante? Na universidade? Em qualquer outro lugar. A sociedade brasileira. Não, mas eu, por exemplo, não compartilho desse conteúdo. Você quer saber por que eles acham isso? Tá? Eles acham o seguinte, veja bem. Por exemplo, eu penso assim. A mulher, historicamente, na sociedade, ocupa um papel subalterno, tá certo? A mulher sempre foi uma parte da sociedade escravizada pela outra parte social, que é o homem. Sempre foi assim. Isso daí é determinado por uma série de causas que a gente teria que analisar, desenvolvimento social, etc. e tal. A linguagem humana, ela reflete esse fato, tá certo? Daí que, por exemplo, a linguagem tenha chegado num extremo, que seja um extremo, de designar o ser humano pela palavra homem, que é igual à palavra homem, ou seja, o ser humano sexo masculino, tá certo? Agora, para mim, por exemplo, essa opressão, ela não é nem criada e nem particularmente mantida pela linguagem. Ela é mantida por uma força material, social, por uma determinada forma de organização da sociedade, você entende? E a linguagem ela é uma expressão disso daí, você entende? Por exemplo, veja só, para citar um exemplo da relação que tem uma coisa com outra. Eu peguei uma vez um jornal de um grupo de Brasília que atua no movimento Passe Livre. Então eles falavam o seguinte, que você tinha que escrever o jornal assim, você não poderia falar assim, os companheiros, por exemplo. Então você tinha que pegar ali onde falava companheiros e substituir por um novo símbolo. Pegava, por exemplo, aquele símbolo arroba, que você usa no e-mail, e colocava lá. Então isso aí significaria, na simbologia dele, seria indiferentemente companheiros e companheiras. Tá certo? Bom, minha opinião, isso daí não muda nada. Vou mais além. O mesmo cara que fica lá cuidadosamente trocando os os e os as por arrobas, é um machista infernal com a namorada dele. Entendeu? Quer dizer, se você mudar a gravata do Bush, ele não deixa de ser Bush. Entendeu? Ele não é Bush que ele usa terno. Não tem nada a ver. O Bush tem que ser derrubado pela força. Quando você derrubar o Bush, aí depois você, sem você perceber, né, os usos e costumes do Bush vão desaparecer. Esse é o problema-chave. Por exemplo, o servo da Idade Média, ele era tratado como um animal, você entende? Acabou o feudalismo, acabou a servidão, acabaram-se os costumes, e a gente nem sabe quais eram, na verdade, hoje em dia. Porque eles refletiam uma realidade. Você tem que suprimir a realidade. É o que o Marx fala. A frase que nós colocamos ali embaixo, né? Não dá para ver aqui por causa da mesma. Mas ele fala assim, os filósofos até hoje se preocuparam apenas em interpretar o mundo. Cabe transformá-lo. Se a gente transformar o mundo, nós vamos transformar também, automaticamente, num determinado período, a própria representação que a gente tem desse mundo. Por exemplo, hoje em dia, é muito difícil, se é que seja praticamente excluído, que alguém veja um rei aí como sendo uma pessoa que foi escolhida por Deus para governar. É ou não? Agora, foi feita uma campanha especial para abolir a ideia de que os reis são produto da atividade divina? Não.
O fato é que a ideia perdeu toda a base material. Esse é o problema. Desaparecendo a desigualdade social entre homens e mulheres, os usos e costumes, tá certo? Que visivelmente estão aí contra a mulher, inclusive a expressão verbal do problema, também vão desaparecer. A gente não deve se concentrar em mudar a forma como as pessoas representam o que elas estão fazendo. Tem que mudar o mundo material. A mulher precisa ser libertada materialmente. Não adianta mudar a maneira como a gente fala da mulher. Inclusive, isso daí está dando margem a uma hipocrisia total. Porque você pode ver o seguinte, existe no mundo inteiro uma legislação que quer condicionar como as pessoas vão falar. Vocês não viram que o Lula estava aprovando lá um código lá da língua politicamente correta. Vocês viram essa notícia? Então é assim, você não podia falar que o cidadão era anão. Como é que era o negócio? Pessoa verticalmente prejudicada. Não podia chamar o motorista ruim de barbeiro porque ofendia a classe de barbeiro. Não dá para fazer isso. O melhor é melhorar as condições do trânsito, tá certo? Dar uma melhor educação de trânsito das pessoas, não vai mudar nada. Então, eu gostaria de hipocrisia. Então, o cidadão não pode ser chamado de anão, tá certo? É pessoa verticalmente prejudicada. Mas vai você ser uma pessoa verticalmente prejudicada? Vai conseguir dar um telefonema no orelhão? Você não vai achar esse orelhão. Então, melhor é fazer o orelhão pequenininho, tá certo? Para o anão, continuar chamando o anão de anão, se você quiser. Tá certo? E melhorar as condições de vida dele. Então pode falar que o cidadão é aleijado, vamos supor, que também é ofensivo de fato. Falar que é aleijado, já tem um costume de que isso é ofensivo. Melhor seria colocar uma rampa para a cadeira de rodas subir, tá certo? A sociedade não liga para a situação do cara, mas muda, embeleza a situação como nada para falar. Isso é uma exploração dessa teoria. A linguagem do politicamente correto, né? Serve para, na verdade assim, se você só mudar a linguagem, serve para ocultar, na maioria dos casos, uma realidade. Alguém acredita que se a gente, em vez de falar, tá certo, os companheiros colocar arroba, vai mudar a relação entre os homens e as mulheres? Inclusive dentro do próprio movimento que faz isso daí? Eu aposto, eu não conheço o movimento lá, mas eu aposto que vocês quiserem, que o nível de machismo lá é infinitamente superior do que no nosso partido, que não se preocupa com essas coisas. Aposto. Infinitamente superior, não é pouco. Se reunir a mulherada lá do arroba, elas vão soltar os cachorros contra os homens lá. E os caras são uns monstros machistas. Até porque é natural. Né? Você só consegue diminuir, você não consegue suprimir a opressão da mulher no movimento político através de uma luta encarniçada. Quem já participou de qualquer experiência dessa natureza sabe como é que é. Você vai lá, as mulheres ficam totalmente colocadas para segundo plano em todos os movimentos sociais. E a esquerda, curiosamente, vai a extremos piores do que a direita. Isso aí é um detalhe importante. Então, quer dizer, eu acho que isso aí não tem vigência. A palavra é uma expressão de uma realidade. Você pode mudar, se você achar que deve mudar, você pode mudar, mas aí nós não podemos acreditar que nós vamos mudar o mundo mudando a designação das coisas. Até porque a pressuposição seria o seguinte, né? De duas uma. Ou a palavra tem um poder mágico, se eu falar, em vez de falar, os companheiros colocar roupa, isso aí vai mudar alguma coisa, mas eu não sou fetichista, não acredito em encantamentos verbais, tá certo? Então não acho que isso aí vai mudar nada. Ou, tá certo?
Ao mudar a palavra, nós queremos evitar que as pessoas tenham consciência do que realmente está acontecendo. Em uma série de casos. Que eu acho que é o que muita gente quer mesmo. O problema do negro, nesse sentido, é clássico. No Brasil, por exemplo, o pessoal evita, tá certo? Você vê que até é tradicional, antes do Foucault, no Brasil já o negro era chamado de moreno. Passa um cara assim que, se você colocar ele contra um pano preto, você não vê ele. Oh, você viu aquele moreno? Eu como moreno. O cara é negro que nem a noite. Moreno é um eufemismo racista, tá certo? O moreno, aí passa o moreno. Agora, mudou alguma coisa na vida do moreno? Não. Isso serve para que os negros, tá certo? Não percebam que eles são tratados como lixo dentro da sociedade. Essa é a função do eufemismo. Então é assim, é moreno, você vai no registro civil do cidadão, não tem negro. Não tem negro e não tem também nenhum tipo de mestiço. Todo mundo é branco. O que é ridículo também. No país cheio de negros como o nosso é ridículo. O movimento negro, por exemplo, já foi para o outro extremo. Tem gente no movimento negro hoje que quer que você coloque na certidão de nascimento, na carteira de identidade, a raça do cidadão, o que é um problema. Imaginou? Porque essa introdução é uma política de segregação racial. Aí não devemos fazer isso aí. Mas você vê o movimento negro já vai para outro extremo. Agora quer que o cara seja chamado de negro. Cada um deles. Suprimir o eufemismo. Agora, negro não é uma ofensa também? Está falando seu negro e tal. Então isso aí é um problema seríssimo do ponto de vista político. Vamos lá? Acabou? Perguntas acabaram? Nossa. Dos grupos, né? Pergunta 2. Expõe a diferença entre as concepções... Essa era a pergunta número 1? Nossa, Natan, que loucura. Fala. Exponha a diferença entre as concepções de Lukács e dos marxistas sobre a consciência de classe. Bom, os grupos 1, 2, 3 e 4 deram uma resposta bastante parecida, que é a seguinte. Vou ler de um dos grupos aqui. Para Lukács, a consciência de classe vem da própria estrutura econômica da sociedade, mas como algo abstrato, sem nenhum sentido prático. Viria somente da compreensão completa do funcionamento da sociedade capitalista. Para os marxistas, a consciência de classe é consequência da luta política da classe operária. Em geral, os grupos deram uma resposta parecida com isso. O grupo 5 acrescentou aí duas ideias diferentes. Eu vou ler a resposta deles. É o seguinte. Para os marxistas, a consciência de classe é a organização de um partido político através de um programa. Lukács defendia que a consciência é um fenômeno espiritual geral que, num determinado momento, desperta a evolução. É isso? Não, que num determinado momento desperta e a evolução depende desse despertar coletivo em contraposição à alienação. Com relação à primeira parte da pergunta, eu acho que a gente deveria dizer o seguinte, que não é que a consciência de classe é criada pela luta política, né? A consciência de classe, logicamente, ela tem raízes na economia, porque são classes sociais. Depende de como essas classes sociais estão participando do processo produtivo, quais são as relações de produção que ela expressa, né? Agora, ela se forma, né, através da luta política, da luta de classe. A segunda resposta, na minha opinião, está correta também. Pergunta 3. Quais as origens políticas do chamado marxismo ocidental? Os grupos 1, 2, 4 e 5 deram uma resposta parecida. Eu vou ler a de um deles. De que as origens políticas do marxismo ocidental, ou seja, quando esse adquiriu maior expressão,
foram as mobilizações de 68, principalmente nos Estados Unidos e na França. O grupo 3 deu uma resposta que não menciona o Maio de 68. Os outros grupos todos falaram do mesmo Não caso. menciona o quê? As mobilizações de 68. E menciona o quê? Coloca o seguinte. 3, né? Aqui. Surge da crise política na Segunda Internacional em torno dos ultra-esquerdistas que passaram na Terceira Internacional a desenvolver ideias filosóficas através de Lucas e Korsch, que são considerados redatores do Velho Testamento do marxismo ocidental. O Velho Testamento é uma expressão minha. Não, mas a pergunta é sobre o problema político, né, geral. Isso. Não o surgimento ideológico. Mas isso aí já foi explicado aqui. 4. Diferencia o conceito de reificação do de fetichismo. Aí tivemos respostas mais diferentes. Só o grupo 2 e o 4 apresentaram uma resposta parecida. Que é a seguinte. Os dois seriam causados pela alienação. No fetichismo, a alienação se daria ao operário uma consciência incompleta do seu papel na produção capitalista. Já na reificação, o operário perderia a consciência. Como é que é? Um é incompleto, o outro ele perde? Perde completamente. Quer dizer, uma diferença de grau, né? Um ele perde parcialmente, ele perde completamente. Que grupo que é esse aí? 2. Qual que é o grupo 2? Meu grupo. E os outros que falaram? Então, o grupo 1, pela avaliação que a gente fez na sistematização, colocou a ideia de alienação como sinônimo do fetichismo, colocando o seguinte, que reificação é a transformação do trabalhador em coisa, ele perderia sua personalidade transformando-se em um robô. E alienação é o fato de o trabalhador não perceber... Não. É isso? Não perceber que o poder do capital é a alienação da sua força de trabalho. Ou seja, o produto do seu trabalho se materializa em uma mercadoria, uma coisa alheia a ele. Isso acontece devido a uma falta de transparência na relação econômica. O grupo 3 também insistiu nessa ideia da reificação, na transformação do homem em coisa, e o fetichismo quando supostamente uma determinada coisa ganharia vida. Né? Mas e aqui é isso? O que é isso? Eu quero ler a resposta deles. Cadê? Aqui. Grupo 3, né? Reificação seria a transformação do homem em coisa, e o fetichismo seria dar vida a uma coisa. Muito superficial isso aí. Né? Essa é a resposta de vestibular, né? Múltipla escolha. O 4 colocou o seguinte, que no fenômeno da reificação ou coisificação, o trabalhador se compreende como uma coisa, uma mercadoria. E no caso do fetichismo, é a atribuição de valor a uma coisa que não tem aquele valor. Daí ele cita um exemplo da caneta custando 150 mil reais. Bom, é uma forma de fetichismo também, mas não é o que nós estamos falando. Ou seja, que nenhuma das respostas está certa. O problema é o seguinte, companheiro, sobre a teoria da alienação, da reificação. O problema consiste no seguinte, vamos ver se a gente entende que isso aqui é muito importante, e esse daqui é um fetiche universitário, esse negócio da reificação. É uma ideia que ela mesma, né, é uma teoria sobre o fetiche, ela mesma se transformou num fetiche na universidade. A alienação, ela consiste no seguinte. Se você é um trabalhador, um operário, tá certo? Você produz uma mercadoria qualquer. Bom, a mercadoria, ela é uma coisa material, externa. Ela não é você. Ela é uma coisa diferente de você. Se você produz, por exemplo, essa garrafa de água mineral,
A garrafa de água mineral é uma coisa material que é diferente de você, alheia a você. Tá certo? Então Marx falava o seguinte, o que é que a sociedade capitalista cria uma ilusão, que é a seguinte, quando uma pessoa, tá certo? Vamos supor, um operário que produziu essa caneta aqui, tá certo? Um outro operário, que também é uma coisa material, trocam essas duas mercadorias, eles têm a ilusão de que eles estão trocando valores que fazem parte dos objetos que eles estão trocando. O valor seria assim como uma propriedade mágica do objeto. Então, por exemplo, isso aqui vale, vamos supor, R$2. Isso aqui vale R$2. Por que vale R$2? Ninguém sabe. Parece uma mágica. Mais mágico ainda é o cidadão tirar um pedaço de papel, que já aí fica muito estranho, porque você não pode beber o pedaço de papel, você não pode escrever com ele, ele não serve para nada. É uma coisa totalmente inútil. Aí sim que parece um talismã. E paga R$2 por isso e R$2 por aquilo. Bom, essa mágica toda é que é a alienação, tal alienação, tá certo? A alienação consiste em que você, à primeira vista, não consegue perceber que isso daqui vale R$2 porque existe o trabalho humano, tá certo? Que está relacionado com esse objeto material. O que as pessoas estão trocando, quando eles trocam isso por isso, eles não estão trocando de fato os objetos materiais. O que permite essa troca é que eles estão trocando o fato de que um trabalhou lá tantas horas, outro trabalhou lá tantas horas, isso aí permite trocar o esforço de um, o tempo gasto e perdido de um, pelo esforço e o tempo perdido de outro. Não importa. Estamos tratando aqui em termos bem abstratos, tá certo? O fato é que é uma relação entre pessoas. Seria como se eu chegasse para uma pessoa e falasse assim, ó, vamos fazer um trato. Eu trabalho lá para você e você trabalha lá para mim. Aí ficaria transparente. Nós estamos trocando trabalho por trabalho, tempo de trabalho por tempo de trabalho, tá certo? É como se uma pessoa chegasse e falasse assim, olha, você me pinta essa parede, você é um bom pintor e eu conserto a sua mesa. Está feito o trato? Está feito. Então aí não é troca de mercadoria, é troca de trabalho direto. Ninguém tem dúvida do que está acontecendo. Tá certo? Eu perco 2 horas do meu tempo, você perde 2 horas do seu tempo, a sua parede fica bonita, a minha mesa fica consertada e assim por diante. Quando você troca mercadoria, se você trocar essa parede pela mesa, parece que a parede e a mesa têm uma propriedade mágica de serem trocadas. Quando na verdade está fazendo a mesma operação. Trocando tempo de trabalho por tempo de trabalho. Tá certo? Isso é o fetichismo da mercadoria. O fetichismo consiste em a pessoa chegar a acreditar que um objeto material como esse tem a propriedade mágica de valer R$2, por exemplo. Quer dizer, o fetichismo significa assim, ele encobre a verdadeira natureza das relações capitalistas. Encobre, por exemplo, o fato de que o operário trabalha e o patrão não trabalha. Porque tudo é uma troca de dinheiro, então o patrão tira do bolso o dinheiro e paga o seu salário. Bom, então o salário está pago, mas o que aconteceu na verdade é o seguinte, é que 1000 operários de uma fábrica sustentam um parasita lá, um playboy que vive sem trabalhar. Essa é a verdade, tá certo? Bom, como vocês podem ver, tá certo? A alienação ela era uma coisa misteriosa até um cidadão alemão, tá certo? Chamado Karl Marx escrever O Capital. Quando ele escreveu O Capital, até um cara besta que nem eu explica para vocês o problema sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então não vamos fazer desse problema um fetichismo novo. A sociedade, uma vez que você entendeu isso, então você sabe que você está sendo explorado pelo capitalista na fábrica. Você pode ser explicado para qualquer operário. Está claro? A gente pode ter um pouco mais de dificuldade de entender, um pouco menos. Mas o fato é que a coisa é explicável. Está claro? Bom, logicamente, que a maioria dos trabalhadores só vai se dar conta disso daí através da prática. Então, esses intelectuais, eles fizeram disso daí um mistério, maior do que já é. Então eles inventaram a seguinte tese: como você vive numa sociedade de troca de mercadorias,
o seu cérebro não consegue mais funcionar direito. Você não consegue mais ver o mundo real. Você virou um ser hipnotizado. Né? Como se você estivesse sob o controle de uma força, de uma bruxaria. Né? Você é um ser alienado, daí para frente. Como ser alienado, você nunca vai conseguir ser um ser político, revolucionário, contestador. Né? E como nós vamos ver hoje na teoria da Escola de Frankfurt, toda a cultura humana, por causa disso daí, se transforma numa coisa alienada. Se você for por exemplo, se eu pegar meu filho aqui e for assistir com ele, como eu fiz, tá certo? O desenho animado do Galinho Chicken Little, ele e eu somos dois alienados. Se ele rir das peripécias do Galinho Chicken Little, ele é um alienado infantil. Porque isso é uma coisa totalmente alienada. Produto da sociedade de mercadoria, não sei lá que mais coisa. Se eu, por um descuido também, tá certo? Rir de alguma peripécia do Galinho, é isso super alienado. Né? Ainda mais como dirigente revolucionário, sou alienado. Se eu parar no bar do Expedito aqui, tá certo? E cometer a infâmia criminosa de pedir uma Coca-Cola, tá certo? Que é uma coisa que só uma pessoa que está totalmente sob o domínio enfeitiçado da sociedade de mercadorias, eu sou um alienado total. Então a teoria é isso aí. Isso aí não é verdade, só não sabe o que já. Isso aí não é verdade. Tá certo? As pessoas podem tomar consciência da coisa e tudo mais. Só que isso aí não tem nenhuma importância. Então você lê o Capital. Você descobriu que existe o fetichismo da mercadoria. Marx explica lá. O fetichismo da mercadoria. Está no primeiro tomo do Capital. É só pegar lá, mais ou menos 50, 100 páginas, para você entender todo o mistério do fetichismo da mercadoria. E daí, não mudou nada. Você continua na mesma sociedade e distraidamente você tem o dinheiro do bolso, compra a mercadoria e você vive naquele fetichismo cotidiano. Só que isso daí não tem nada a ver com o fato seguinte. Da mesma maneira que a realidade social produz na sua cabeça esse fetichismo, né? Se você estiver trabalhando numa fábrica e você receber o contra-cheque no final do mês, e o contra-cheque, você fizer a conta e falar assim, nossa, eu estou ganhando R$ 672,42. Se eu pagar a conta de luz, água, telefone, né, comprar um sapato para os moleques, cortar o cabelo e ainda eu tenho que consertar um dente que está estuporado no dentista, dá R$ 750. Aquela ira que você sente, quando você fala, puta que pariu, eu trabalhei o mês inteiro e não consigo nem consertar esse dente. Isso é um antifetichismo. Você entendeu? A sociedade ela produz o antídoto do fetichismo. Aí o cidadão ele vai para a fábrica fumegando, ou no caso de vários companheiros da questão do Correio, vai lá para o setor fumegando, tá certo? Vem um outro que já faz muito tempo que ele está fumegando, tira um boletim e fala que tem que todo mundo entrar em greve e aumentar o salário, e o fetichismo começa a ser atropelado pelos acontecimentos. Segundo a tese do fetichismo, essa segunda parte nunca poderia ocorrer. Porque todo mundo é alienado. Você nunca conseguiria chegar à conclusão de que você tem que derrubar essa desgraça toda. Porque você é alienado. A sua estrutura mental não consegue ultrapassar o bloqueio que a feitiçaria do capitalismo coloca na sua cabeça. Isso não é verdade. O trabalhador vai para a greve, tá certo? Da greve na fábrica, ele vai para a greve na categoria toda. Da greve da categoria toda, ele vai para a greve geral. Ele constrói sindicatos, ele constrói a central sindical, ele constrói partido político, ele participa das eleições, ele discute o socialismo, né? Ele começa a falar que os empresários são parasitas e que tem que acabar com o parasitismo, que não tem que pagar a dívida do FMI, porque a vida é prática. Da mesma maneira que a vida social cria o fetichismo, cria também a revolta dos trabalhadores que impele a luta contra o sistema fetichista do capitalismo. Ele não fica para sempre na ilusão de que ele tem que ficar trocando mercadoria e não tem que fazer nada. Essa é uma ideia besta, de intelectuais bestas, que nunca saíram do escritório e foram no bairro popular lá para ver o pessoal ocupar um terreno porque não tem casa onde morar.
Essa é a grande realidade. É uma ideia que não tem sentido. Eu estou chegando agora e não sei se já foi abordado esse tema, né? Então eu queria fazer duas perguntas que são assim curiosidades minhas. Pode falar. Primeiro, eu gostaria de saber se a filosofia de Cristo é comunista. Pode fazer as duas perguntas, seu Rui. E a outra, se a ideia de Cristo é comunista, qual a causa, eu acredito até que seja alienação, dos que se dizem cristãos serem anticomunistas? Bom, não tem muito a ver com o nosso tema, mas vamos responder assim mesmo, rapidamente, tá certo? O problema é o seguinte, a verdadeira filosofia de Cristo a gente não sabe qual foi, tá certo? Porque não existe uma comprovação de que os evangelhos, etc. e tal, tenham sido realmente escritos a partir daquilo que uma pessoa chamada Jesus Cristo falou. A ciência da pesquisa evangélica não conseguiu ainda estabelecer nada disso. Algumas coisas foram estabelecidas. Vamos partir do evangelho quanto tal. Segundo o evangelho, ele seria comunista. Se você ler o evangelho com isenção, você vai ver que ele é contra o trabalho, ele é contra a riqueza, ele é contra que uma pessoa tenha mais riqueza do que a outra, ele é totalmente favorável à distribuição dos bens de consumo. É uma forma de comunismo. É o que a gente chamaria de comunismo, não um comunismo baseado na produção, mas um comunismo baseado no consumo. Quando Cristo fala, por exemplo, né, eu me lembro que numa noite, Cristo e os apóstolos estão debaixo de uma ponte, para dormir, tá certo? E começa uma briguinha mesquinha lá por causa do frio e um cidadão que tem uma manta. Então ele chega e fala assim, dê a manta para o outro cidadão, tá certo? Quer dizer, todos os homens são irmãos, por que nós vamos ficar brigando por causa de bens materiais? Trate as outras pessoas como você trataria você mesmo, etc. E tal. Essas passagens são muito comuns. Bom, agora, veja só. Uma coisa é o que diz o Evangelho. Outra coisa é o cristianismo enquanto religião organizada. Por exemplo, o cristianismo enquanto religião organizada, nós temos que considerar, o Evangelho, ele ficou como uma referência distante e submetido à apreciação da instituição. Então, a burocracia, a liderança eclesiástica, ela interpretou o Evangelho através de concílios, bulas papais, de toda uma regulamentação que é exterior ao Evangelho. E, evidentemente, que aí é uma deformação total. Por exemplo, se a gente for seguir fielmente o Evangelho, nenhuma igreja poderia aceitar nenhuma pessoa rica. Né? Jesus falou para o Lázaro, eu gostaria de segui-lo, mestre, aquele negócio todo. Ele falou o seguinte, se você realmente quer me seguir, tá certo? Abandone tudo que você tem e me siga. Aí eu, logicamente, você imagina, né, essa proposta, um rico. E o cidadão vacilou totalmente. Aí Jesus, vendo a vacilação dele, e sendo irônico com ele também, apesar de bondoso, falou, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, ele é mau, em geral. Isso aí já 2000 anos atrás todo mundo já sabia. E a gente continua vendo isso 2000 anos depois. Então, quer dizer, se fosse para seguir o Evangelho, nenhuma igreja podia aceitar nenhuma pessoa rica. É uma infâmia. O rico deveria pegar os bens dele e fraternalmente distribuir entre os seus irmãos que são pobres. Se ele realmente fosse cristão. Então, quer dizer, a igreja é uma coisa. O cristianismo é outra coisa. E de mais a mais, né, é evidente também que esses preceitos de Jesus Cristo, eles são, em grande medida, inviáveis. Ninguém faz o que ele falou. Né? Eu não conheci até hoje nenhum cristão, tá certo, que pegasse o seu guarda-roupa e distribuísse entre os pobres. O máximo que eu vi o cidadão fazer, aqueles que têm um coração melhor, é dar uma esmola para o pobre. Se a pessoa fosse verdadeiramente cristã, verdadeiramente seguisse o que Jesus Cristo disse,
Ele devia estar andando na rua, via uma pessoa ali jogada na sarjeta, ele deveria tirar o dinheiro do bolso dele, o relógio dele, e dar para aquele cidadão, por uma questão de fraternidade humana. É por esse motivo, por exemplo, que eu também não sou cristão, porque eu não acho que isso é viável. E eu acho assim, se não é viável, não vamos ficar falando aquilo que a gente não vai fazer. Eu fui educado como católico. Mas chegou uma hora que as contradições eram tão grandes que eu falei, isso aqui não dá certo. Preciso encontrar outra filosofia de vida. Porque é um absurdo. Né? Você ouvir o preceito de que todos os seres humanos do mundo são seus irmãos, tá certo? E você teria que ajudar todo mundo, que você deveria amar o próximo como você ama você mesmo, e você passar na rua, ver um mendigo, e você não recolher aquele mendigo e não levar para sua casa. É absurdo. Dá para viver com uma contradição dessa se você é uma pessoa realmente acredita naquele negócio. Né? Aí a igreja cria uma racionalização e fala que, bom, na verdade não foi isso que ele quis dizer, é uma metáfora, é uma maneira figurada de falar. Né? O que eu já acho que é uma deformação total. O que ele queria falar é literalmente isso. Se Jesus existiu e ele estivesse vivo hoje, e ele andasse pelas ruas de São Paulo, encontrasse um cara caído lá, ele pegava esse cidadão, levava ele para a casa dele se ele tivesse uma casa. Tirava a roupa do corpo e dava para a criança, descalça, sem camisa, na Praça da Sé, por exemplo. Pelo que ele acreditava, ele faria. E o que ia acontecer com ele é que ele ia ser crucificado de novo ao fazer isso. Eu já tenho outra opinião. Eu acho que tem que mudar o sistema social. Ao mudar o sistema social, ao demolir o capitalismo, a máquina infernal de enriquecimento de alguns contra os outros, nós vamos eliminar tudo isso daí. Nós vamos tirar as crianças da rua, nós vamos tirar o mendigo que está jogado na sarjeta, vamos reabilitar ele como ser humano, né? Vamos acabar com a maior parte dos sofrimentos materiais das pessoas. Por isso eu sou comunista e não cristão. Tá certo? A última questão. Relacione o fenômeno do stalinismo com a crise do imperialismo e o aparecimento de ideologias burguesas no interior do movimento operário. Então, todos os grupos apresentaram uma resposta que se completa, de certa forma. Eu vou ler de um deles, do grupo 1. Após a Segunda Guerra Mundial e a derrota dos nazistas, os partidos comunistas, auxiliados pelo stalinismo, em aliança com a Inglaterra e os Estados Unidos, organizaram frentes populares em diversos países europeus para derrubar a classe operária que estava mobilizada. Depois de controlada a situação, a burguesia imperialista inicia uma perseguição aos comunistas e a Guerra Fria. Para manter a estabilidade conseguida, a burguesia faz diversas concessões à classe operária, representado no estado de bem-estar social. Diante do consequente refluxo do movimento operário e da crise do stalinismo na década de 70, começam a surgir teorias burguesas e antimarxistas, ou a favor de um marxismo renovado, ou seja, sem nenhum vínculo com a classe operária. Bom, parece que está contemplado. É a última pergunta? Bom, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, companheiro, tomar um café. Então vamos ver, hoje são as ideias da chamada Escola de Frankfurt. Bom, as ideias que nós vimos ontem, elas vão ser desenvolvidas de uma maneira acabada pela chamada Escola de Frankfurt. Aqui, conforme eu expliquei ontem, né? Isso daqui foi o seguinte, na década de 20, um milionário alemão, né, constituiu um fundo para criar um instituto na Universidade de Frankfurt, para que o filho dele, que era uma pessoa ligada ao Partido Comunista Alemão, e outros intelectuais aí desenvolvessem um trabalho de pesquisa social. Então, esse instituto ficou conhecido como Instituto de Pesquisa Social.
Existe até hoje. Está lá na Universidade de Frankfurt Novo. Então, as pessoas que participaram aí, elas eram ligadas, tá certo? De uma maneira indireta, de uma maneira vaga, ao Partido Comunista Alemão. Eles não eram, na sua maioria, eles não eram filiados ao partido, eles não eram militantes, não eram dirigentes políticos, eles eram professores universitários, pesquisadores, pessoas que davam aula, escreviam. De um modo geral, professores universitários e pesquisadores. Num dado momento, na década de 30, no final da década de 20, o presidente do Instituto vai ser a pessoa que é mais identificada com a Escola de Frankfurt, que é o cidadão chamado Max Horkheimer. E um colaborador dele em vários livros vai ser um outro cidadão chamado Teodoro, né? Adorno. Os dois juntos eles vão escrever o livro que é considerado a principal obra desse grupo de pessoas, que é a dialética do iluminismo, né? No Brasil, em geral, aparece como dialética do esclarecimento. Principal obra, dialética do iluminismo. Foi publicado no Brasil originalmente com o título de Dialética do Esclarecimento e ficou com esse título, que é um título, na minha opinião, um pouco estranho, né? É que em alemão, iluminismo é Erklärung, né? Esclarecimento, que é a mesma coisa, basicamente. Mas o título correto do livro é Dialética do Iluminismo. Bom, fora esses aqui, os nomes famosos que estão associados com a escola, com o Instituto, são Herbert Marcuse, que na verdade foi a pessoa que mais contribuiu para divulgar essas ideias aqui, porque ele teve muita influência, ele diretamente, não tanto os outros, mas ele, na mobilização de 68. Os textos dele são mais políticos, conforme nós vamos ver algumas particularidades. Aí, tem uma pessoa que depois se transformou num dissidente da escola, que é o psicanalista Erich Fromm. Escreveu uma quantidade enorme de livros. E ele teve, a importância dele também foi o seguinte: ele, como psicanalista, ele introduziu aí na escola de Frankfurt as ideias de Sigmund Freud, da psicanálise. E a gente tem também nesse grupo uma pessoa que não chegou a participar muito diretamente do grupo, que é o crítico literário e filósofo Walter Benjamin. Também muito prestigiado nos meios acadêmicos. Né? Bom, aqui alguns dados históricos são importantes a gente saber, que são os seguintes. Walter Benjamin. Todas essas pessoas fugiram da Alemanha na época do nazismo. Primeiro transferiram esse instituto para um outro país europeu, se não me engano, a Suíça, e de lá transferiram o instituto para os Estados Unidos. Né? Esse dado é importante pelo seguinte: a divulgação vem da influência que eles chegaram a ter nas universidades norte-americanas. Quer dizer, o que fez com que esse pessoal fosse conhecido foi a presença deles nos Estados Unidos e a influência nos meios universitários norte-americanos. Uma boa parte da divulgação dessas ideias
se deu no movimento estudantil norte-americano. E depois, por exemplo, um grupo político importante que participou do movimento estudantil foi o grupo chamado A Nova Esquerda, New Left. Um grupo de intelectuais que participou do movimento estudantil de 68 nos Estados Unidos. Existe até hoje a revista, né, desse grupo, que foi uma revista muito influente, onde vários intelectuais participaram, chama New Left Review. Essa revista aí, ela teve um papel importante em divulgar essas ideias no âmbito da esquerda e tudo mais. Até então, eles eram pessoas em grande medida desconhecidas fora de um meio, assim, intelectual mais elitizado. Bom, quando eles mudaram para os Estados Unidos, esse Walter Benjamin, ele estava em Paris, né? E eles não tinham se dado conta do que realmente, apesar de eles escreverem muito sobre a marcha da sociedade e tudo mais, eles não tinham se dado conta do que estava para acontecer. Então ele foi, quando os alemães ocuparam a França, ele foi obrigado a correr de lá, às pressas, chegou na fronteira da França com a Espanha, né? E ele percebeu, não conseguiu atravessar a fronteira, e percebeu que ele ia ser pego pelas tropas nazistas e se suicidou. Que também é um detalhe biográfico. Hã? Não, a invasão aconteceu. Os nazistas estavam no calcanhar dele. O que eu destaco é o seguinte, eles não previram esse desdobramento, né? Ele estava em Paris. É mais ou menos, provavelmente eles não acreditavam que a França fosse perder a guerra com tanta facilidade para a Alemanha, né? Que era uma incompreensão da situação política na França. Aí ele se suicidou. A gente pode ver pela biografia que nós não estamos tratando de militantes, né? Para a pessoa ficar encurralada lá e se suicidar, porque é um indivíduo isolado, não tinha uma conexão clandestina, estava saindo da França como turista quase. Bom, o fato, isso daqui é importante também pelo seguinte, o fato de que esse cidadão tenha se suicidado em 1940, né, não só que tem esse negócio de que o cidadão morreu e tudo mais, mas também ele escapou do destino inglório dos outros. Porque, com exceção, provavelmente desse Erich Fromm, os três primeiros se transformaram em agentes ideológicos diretos do imperialismo. Em particular do imperialismo norte-americano. O Horkheimer, ele vai ser reitor da Universidade de Frankfurt, indicado pelas autoridades de ocupação norte-americana da Alemanha. O Marcuse vai trabalhar para o Departamento de Estado norte-americano. Esse Adorno vai acompanhar o Horkheimer na Alemanha e tal. E ele se transforma em pessoas também, no final da vida, em pessoas não só altamente conservadoras, como direitistas. Na mobilização de 68, o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt é invadido pelos estudantes, né? Aí um dos colaboradores, o Habermas, cunhou uma frase que ficou famosa, falou, os estudantes são fascistas de esquerda. Porque, logicamente, o que poderia ser mais fascista do que perturbar a paz dos professores universitários? Eles viraram todas pessoas de direita, defendendo abertamente o capitalismo e tudo mais. Bom, isso daí, logicamente, que não é propagandeado, tá certo? Mas faz parte da biografia dele. Esse Walter Benjamin, não. Ele morreu antes, então ninguém sabe o que aconteceria, embora a gente possa supor. Bom, vamos ver agora. Bom, tudo isso deve chamar a atenção para o fato de que essas ideias são ideias que são apresentadas como o verdadeiro marxismo, né? Então vamos ver algumas das ideias centrais
desse grupo, né? Vamos começar justamente por esse Walter Benjamin. Bom, um texto importante dessas ideias é esse texto aqui, chama-se Tese sobre a Filosofia da História. Importante também pelo tema, né? Porque um dos problemas centrais é justamente esse, a filosofia da história. Walter Benjamin. Ele diz o seguinte: na tese número 11. O conformismo, que desde o início existia camufladamente na social-democracia, está presente não só em sua tática política, mas também em suas concepções econômicas. É uma das causas da sua posterior falência. Não há nada que tenha estragado mais o operariado alemão do que a opinião de que ele estava navegando a favor da correnteza. O desenvolvimento técnico era por ele considerado o caimento da correnteza com a qual pensava navegar. Daí havia apenas um passo até a ilusão de achar que o trabalho na fábrica, situado na corrente do progresso técnico, representava um êxito político. A antiga ética protestante do trabalho celebrava a sua ressurreição numa configuração laica entre os trabalhadores alemães. O programa de Gotha já apresenta traços dessa confusão. Define o trabalho como a fonte de toda a riqueza e toda a cultura. Suspeitando de coisas ruins, Marx contrapôs a isso que o homem não possui outra riqueza senão a sua força de trabalho, que o homem que não possui outra riqueza senão a sua força de trabalho precisa ser escravo de outros homens que se fizeram proprietários. Apesar dessa crítica, a confusão continuou se espalhando e um pouco depois, Joseph Wittgenstein anunciava: o trabalho representa a terra prometida da nova era. No aperfeiçoamento do trabalho é que agora consiste a riqueza que pode realizar aquilo que até hoje nenhum salvador conseguiu fazer. Essa concepção do marxismo vulgar quanto ao trabalho não se detém suficientemente na questão de saber como o produto desse trabalho atinge os próprios trabalhadores à medida que eles não podem dispor dele. Ela só quer tomar conhecimento dos progressos na dominação da natureza e não das regressões da sociedade. Já revela os traços tecnológicos que mais tarde passam a ser encontrados no fascismo. A esses pertence uma concepção de natureza que se distancia, prenunciando o desastre, da concepção das utopias socialistas anteriores a Marx. Como a partir de então o trabalho passa a ser entendido, ele acaba levando à exploração da natureza, que com ingênua arrogância passa a ser contraposta à exploração do proletariado. Comparando-se essa concepção positivista com essa concepção positivista, as fantasias que deram tanto pretexto às zombarias contra Fourier demonstram o seu surpreendente bom senso. Segundo Fourier, o trabalho social bem organizado deveria ter por consequência que 4 luas iluminassem a noite terrestre, que o gelo se retraísse dos polos, que a água do mar não tivesse mais o gosto de sal e que os animais de rapina se pusessem a serviço do homem. Tudo isso ilustra um trabalho que, longe de explorar a natureza, está em condições de gerar as criaturas que potencialmente dormitam no seu seio. Ao conceito corrompido de trabalho pertence, como seu complemento, aquela natureza que, conforme dito que expressou, está indigada. Então, aqui é um jeito meio esquisito de falar que ele tem e tal, mas o que ele quer dizer, resumidamente, é o seguinte, né? Primeiro, sobre a social-democracia, segundo o Internacional, que, como eu falei, é um alvo, né? Segundo a Internacional, o problema da Internacional, segundo ele, seria não apenas a tática política, mas a concepção econômica. A concepção econômica é o quê? O fato, tá certo, de que a classe operária está a favor da correnteza do progresso técnico. Ele era contra essa ideia. O problema da social-democracia, na verdade,
não foi nem especificamente a tática política tradicional da social-democracia e nem a concepção econômica. O problema da social-democracia foi o fato de que uma parcela da social-democracia foi cooptada pela burguesia, né, e acabou adotando uma política contra-revolucionária. Então ele fala o seguinte, que essa ideia aqui, de que o progresso está a favor da revolução socialista, da classe operária, falou que é a ideia que mais estragou o proletariado alemão, segundo ele. Então ele fala assim, o desenvolvimento técnico era considerado o caimento da correnteza com a qual pensava navegar. Quer dizer, quanto maior progresso técnico, mais a classe operária se desenvolveria, mais o capitalismo se desenvolveria, mais a revolução seria adiantada. Segundo ele, nada disso seria verdade. Depois ele condena também a ideia, que para ele seria uma ideia do marxismo vulgar, de que o trabalho fosse digamos assim, a base da fortaleza da classe operária e da reconstrução da sociedade e tudo mais. Ele compara essa ideia dos operários com a ética protestante do trabalho. Quer dizer, os protestantes consideravam que religiosamente as pessoas que eram religiosas, que acreditavam em Deus efetivamente, eram pessoas mais trabalhadoras, por isso enriqueciam. Então, segundo ele, o proletariado seria vítima de uma ilusão de que o trabalho, tá certo, seria também um fator positivo na vida da classe operária que levaria à libertação da classe operária. Que ele compara, nesse caso, com uma espécie de salvação religiosa. E depois ele levanta também, tá certo, o problema da natureza, que é um tema importantíssimo dessa escola de Frankfurt. Segundo ele, a exploração da natureza pelo homem, segundo ele fala, é um mal. Inclusive ele demonstra uma certa irritação com o cidadão que ele cita, porque fala que a natureza está aí de graça, né? Quer dizer, só apanhar e usar, né? Essa utilização assim superficial da natureza seria horrível. Ele fala assim, né? O trabalho, né, acaba levando à exploração da natureza, que com ingênua arrogância passa a ser contraposta à exploração do proletariado. Porque em que consiste a ingenuidade? Uma das teses que essa escola de Frankfurt vai desenvolver é o seguinte, que o proletariado, ao explorar, entre aspas, a natureza, né, escraviza a si mesmo. Eles têm a tese que o homem é um ser natural, se você domina a natureza, você também está dominando o homem. Na medida em que você domina a natureza, quanto mais você domina a natureza, mais você oprime o ser humano. Ó, a gente pode ver aí o seguinte, essas teses aqui, não é só que elas não são marxistas, elas são diametralmente opostas a qualquer concepção de marxismo que a gente possa imaginar. Primeiro, tá certo? O que ele acusa, segundo o Internacional, é correto. Tá certo? O socialismo virá como produto do desenvolvimento do capitalismo. Muito particularmente como produto do desenvolvimento técnico. Sem uma técnica avançada de produção, sem o desenvolvimento das forças produtivas, você não pode atingir a produtividade do trabalho necessária para acabar com a exploração do homem pelo homem. Enquanto as pessoas precisarem trabalhar 8 horas por dia para sobreviver, enquanto houver a luta pelos produtos materiais, tá certo? Que não são suficientes pela baixa produtividade do trabalho para atender toda a população, vai haver sociedade de classes e exploração do homem pelo homem.
A União Soviética, a crise da União Soviética, foi justamente esse, o problema da produtividade do trabalho, que um marxista de verdade, Trotsky, analisou no livro A Revolução Traída. Quando os stalinistas falaram que a União Soviética estava caminhando para o socialismo, o Trotsky falou o seguinte: o problema aqui é o seguinte, não basta você comparar o crescimento em abstrato. É necessário comparar a produtividade do trabalho na União Soviética com a produtividade do trabalho nos Estados Unidos. Quer dizer, uma pessoa com máquinas desenvolvidas produz X. Essa mesma pessoa com máquinas menos desenvolvidas, com uma organização do trabalho inferior, produz bem menos do que X. Nessas condições, tá certo? Onde há uma escassez de produtos materiais, coisas banais, tá certo? Como geladeiras, automóveis, roupas e etc., vai haver uma luta por esses bens materiais. A luta pelos bens materiais vai fazer aparecer uma burocracia. Né? A desigualdade social tende a se acrescentar pela falta de bens materiais. E a desigualdade social leva, tá certo, a uma crise do Estado operário, porque a burocracia vai impor uma ditadura sobre a classe operária por causa da escassez. Né? Então, quer dizer, a teoria do cidadão aqui não tem absolutamente nada a ver com o marxismo e se opõe frontalmente ao marxismo. O desenvolvimento dos meios técnicos, o desenvolvimento das forças produtivas, colocaria a classe operária numa posição de extraordinária vantagem diante dos capitalistas. Esse é o problema-chave. A gente vê, por exemplo, hoje em dia, né, que uma série de desenvolvimentos técnicos que aconteceram, como, por exemplo, a transformação dos pesados aparelhos eletrônicos que foram criados na década de 50, 40, etc. e tal, em aparelhos miniaturizados, tá certo? Por exemplo, não sei se tem ideia disso. Na década de 30, um rádio era desse tamanho, assim. Hoje é desse tamanho. Esse tipo de processo, que barateia todos os bens, que aumenta a produtividade do trabalho, né? O plástico, por exemplo, hoje numa fábrica de plástico, com meia dúzia de operários, você produz muito mais do que uma fábrica com 6 mil operários produzia 70 anos atrás. Isso daí permite, tá certo, superar as desigualdades sociais. A mesma coisa acontece com todos os bens de consumo, que hoje se tornaram bens de consumo muito mais acessíveis, na sua maioria, do que no passado, abrindo o caminho para uma superação da desigualdade social. O progresso técnico o que ele critica na Segunda Internacional, é exatamente assim. Trabalha a favor da classe operária. A classe operária navega a favor da corrente do progresso técnico. Por exemplo, ele critica a ideia de que o ser humano tem que dominar a natureza. Não. Dominar a natureza é justamente o problema. O ser humano tem que dominar a natureza. A gente tem que dominar os processos naturais para escapar do obscurantismo e da escravidão. Não tem outro caminho. Qualquer ideia oposta a essa aí é absurda. Ao dominar a natureza, é mentira, é absurdo e totalmente irracional a ideia de que o homem esteja aumentando a opressão sobre si mesmo. E isso daí é facilmente comprovado. Quer dizer, na medida que o homem domina os processos naturais, ele se liberta de uma série de preconceitos obscurantistas e tudo mais. Ele tem maior poder sobre uma série de problemas que antigamente eram um flagelo total para a humanidade. A praga, né? A devastação da lavoura e tudo mais. A dominação da natureza é um processo de libertação do ser humano. Ele fala o seguinte, que ele fala que essa ideologia, né, só quer tomar conhecimento dos progressos na dominação da natureza e não das regressões na sociedade. A regressão da sociedade que ele chama, ele está se referindo aí no caso ao fascismo, né?
porque esses intelectuais ficaram muito impressionados com o fascismo. Bom, a gente pode dizer que o fascismo é uma regressão da sociedade. Da mesma maneira que a gente pode dizer que todas as manifestações contrárias à burguesia na época da Revolução Burguesa, por exemplo, a contra-revolução que seguiu a Revolução de 1848, a restauração na França depois da queda de Napoleão Bonaparte, e assim por diante, foi uma regressão da sociedade. Mas a gente sabe, colocando tudo numa perspectiva histórica, que foram episódios da luta de classes que levaram ao estabelecimento do regime capitalista. Não levaram a nenhuma regressão particular, né, do capitalismo para o feudalismo. Então, ele, na verdade, ele quer introduzir uma ideia que é a seguinte: o progresso tecnológico não tem nada a ver com o progresso moral, cultural, né, a melhoria do ser humano enquanto tal. Falso também. Na medida que o progresso tecnológico avança, criam-se as condições, tá certo? É um processo de evolução do ser humano enquanto tal. Não é verdade que haja uma regressão social por causa do progresso tecnológico. O fascismo não surgiu do progresso tecnológico. Muito pelo contrário. O fascismo é um resultado direto da crise do capitalismo. Tem nada a ver com o progresso tecnológico. Bom, alguma pergunta aí, companheiros? Fala. Essa questão da ciência, porque existe, aquilo que a gente viu, né? A ciência, toda ideologia, ela não é neutra. Então existe uma crítica ao marxismo. E aí o que acontece? O Benjamin, o Habermas principalmente, ele vai falar o seguinte, que o problema não é a ciência, o problema é a técnica. E que a técnica deixa de ser uma força produtiva, para ela própria ser uma ideologia. Então isso aí que ele está falando, assim, que o problema de você desenvolver uma técnica que domina a natureza, é como se fosse um processo de alienação, né? Tudo bem, eu entendi, mas e aí? Também eu demonstrei aqui o oposto. Qual seria o fundamento dessa afirmação dele? Então, isso que eu não entendo, porque ele afirma que a técnica é uma ideologia em si mesmo. Por exemplo, se a gente construir um computador, tá certo? Ao invés de ser um mecanismo de maior circulação de informações, por exemplo, a internet, aprofunda a nossa alienação. Então, por exemplo, o ser humano de 2006, ele é mais alienado, mais desinformado, menos crítico, tá certo? Do que o ser humano de 1890, que não conhecia nem o rádio. Quanto menos informação, porque quanto menos informação, menos técnica, você concorda comigo? Quanto menos técnica, mais a pessoa seria autêntica. Imagina antes da imprensa, por exemplo. Né? Um cidadão roubava um negócio lá no Piauí, demorava 7 meses para chegar em São Paulo. Aí sim que as pessoas estavam muito esclarecidas. Qual que seria o sentido disso daí que eu não consegui entender até agora? Eles fazem todo um jogo teórico. Mas vamos descer do mundo das estrelas e no mundo real. O que ele quer dizer é o seguinte, que quanto mais o homem domina a natureza, por exemplo, tá certo? O cara é capaz de transformar uma casca de árvore em papel e algumas plantas aí em tinta, né? Madeira numa imprensa e imprime um jornal, mais alienado, mais embrutecido, mais bestificado ele fica. É verdade isso daí? Vamos parar para pensar um minutinho. É verdade isso? Porque a criação da imprensa permitiu, por exemplo, a difusão da educação. Como é que a gente teria educação se não tivesse livros? Não é fácil? Seria muito difícil ter, por exemplo, nós temos em São Paulo hoje, se não me engano, os professores aqui podem me corrigir, 5 milhões de crianças nas escolas públicas. Como seria se não houvesse o livro? Essa escola pública. Como se transmitiria o conhecimento sem essa melhoria técnica que é o livro? Agora, se as crianças não fossem para a escola, não aprendessem
sobre a história do Brasil, ainda que mal ensinado como é efetivamente na escola, tá certo? Se as crianças não soubessem nada de ciência, não soubessem como é o sistema solar, a professora não pegasse a criançada e levasse a criançada no planetário lá no Ibirapuera, para ver as estrelas, as constelações, não conhecesse nada sobre gravidade, matemática, geografia, química, eles seriam seres humanos melhores do que eles são hoje, porque eles seriam mais autênticos, eles andariam de pé no chão, né? Eles trepariam na árvore, tomariam banho pelado no rio e eles seriam pessoas melhores. Eles não acreditariam em boitatá, bula sem cabeça, tá certo? Eles não fariam para curar uma doença, eles não iam pegar uma bendição lá, uma reza. Seria uma maravilha. Esse ser humano é que seria desenvolvido. Mas qual que é exatamente o sentido disso daí? Nem pé nem cabeça essa afirmação dele. É absurda. É um jogo de palavras. Como a gente vê a sociedade capitalista, vê o lado ruim dela, porque ela tem, efetivamente, uma série de características ruins. Você tem o avião, tá certo? O avião consome uma quantidade impressionante de combustível fóssil. Então, o combustível fóssil, você lê na imprensa o tempo todo, é uma reserva limitada. Tá certo? Tudo bem, mas melhor seria que a gente viajasse para a Europa num navio à vela e demorasse 3 meses para chegar lá. Aí, por exemplo, se você quiser ler, por exemplo, o Financial Times de Londres, tem que esperar 3 meses para chegar o jornal. Em abril chegaria o jornal de dezembro passado. Esse aí seria melhor? Quer dizer, é um problema, tem que ser visto de um ponto de vista. Segundo ele, né, tem outra frase aqui também que ele fala o seguinte: o progresso, tal como ele se configurou nas cabeças dos social-democratas, era primeiro um progresso da própria humanidade, e não só de suas habilidades e conhecimento. Quer dizer, segundo ele, existem 2 tipos de progresso. O progresso da habilidade e do conhecimento, tá certo? Por exemplo, o fato de que, se, sei lá, o Camilo aqui estiver andando a cavalo, quebrar a perna e tiver uma fratura exposta, o médico vai operar ele com anestesia. Tá certo? Isso é progresso técnico. Mas ele seria um ser humano melhor, que é diferente o progresso humano do progresso técnico, se ele fosse operado sem anestesia. Por quê? Alguém poderia me explicar isso aí? Em que consistiria? Se não houvesse escola, se não houvesse internet, se o cidadão não tivesse criado o disco de vinil, depois o CD, agora o programinha de computador que toca música, a gente teria uma melhoria humana. Por quê? Você quer perguntar? Em que ele se baseia? Será que ele se baseia em alguma coisa? Que fato que ele cita? Porque ele deve citar alguma coisa para falar isso, ou pelo menos, ou ele só vai deduzindo assim, as coisas. Não, a maioria dessas teses, elas não são muito fundamentadas, não. Né? Essa tese da dominação da natureza, ela será fundamental. Eu vou falar de outros livros aqui. Quando fala do Marcuse, por exemplo, Era Civilização, ele volta nessa tese, é a mais desenvolvida que tem. Mas a ideia dele é uma ideia clara. A ideia é o seguinte: na medida que o ser humano cria uma civilização técnica, tá certo? Ele cai sob o domínio dessa civilização técnica e se transforma numa pessoa alienada. Essa é a tese dele. É uma tese unilateral, porque o que ele não leva em consideração é o seguinte: tudo bem, o capitalismo, ele é um sistema de encobrimento da realidade social. O capitalismo, ele confunde, ele mistifica o ser humano. Lógico, todos os sistemas sociais fizeram isso. Mas não há nenhuma razão para a pessoa dizer que o fato de você não conseguir perceber, tá certo? Que a mercadoria produto do seu trabalho é pior do fato de você acreditar, por exemplo, que o czar da Rússia é o pai do povo porque Deus colocou ele no trono. Ninguém vai me convencer que uma coisa é pior que a outra. Inclusive, eu pessoalmente eu acho assim, é melhor a segunda, do capitalismo. A primeira é de uma brutalidade total. Quer dizer, há um desenvolvimento nas duas formas de alienação.
Da alienação religiosa para a alienação capitalista é um desenvolvimento intelectual da humanidade. A alienação do capitalismo é mais sofisticada, mais racional, apresenta um progresso subjetivo do ser humano, não só objetivo. Isso é fácil de perceber vivendo na sociedade. O fanatismo religioso é uma coisa terrível. Não sei se vai sair do tema, mas sobre esse ponto que você falou, o trabalho seria uma ética protestante. Eu não entendi essa parte. Ele é contra a ideia de que o trabalho seja uma coisa boa. Você já pode... Aqui você tem que ler nas entrelinhas, entendeu? Porque tudo é uma linguagem muito misteriosa. Ele é contra a ideia de que trabalhar seja uma coisa boa para o ser humano. Melhor seria provavelmente ficar debaixo de uma árvore comendo uma folha. E não trabalhar. Essa é a ideia que ele tem. Segundo ele, o único trabalho bom, vamos ver se vocês conseguiriam adivinhar qual seria um trabalho realmente bom. O trabalho intelectual. Construir uma casa, mas veja só, vamos explorar um pouco a ideia. Construir uma casa é uma coisa boa. Tá certo? Apesar de que ele e outras pessoas não abririam mão de morar dentro de uma casa para morar num buraco no meio da terra. Você, por exemplo, o operário, eu conheci muitos operários metalúrgicos das montadoras. Apesar que eles não tinham dinheiro para comprar nenhum carro novo, só pau velho, eles tinham o maior orgulho de terem fabricado os carros que circulam pela cidade. Então passava o carro e ele falou assim, aquele carro lá, fui eu que coloquei o vidro naquele carro. Ele trabalhava na linha de montagem no lugar que colocava o vidro, você entendeu? Você fala com o pessoal do correio, o cidadão ele tem orgulho de ter decorado o CEP de toda a região da cidade que ele trabalha. Segundo esse cidadão aqui, isso aí é tudo bobagem. Mas ele não faz questão de receber as cartas em dia, anda de carro, mora numa casa, tá certo? Bom, resumo da história. É um desprezo pelo trabalho alheio. Eu, por exemplo, eu acho muito surpreendente não, eu acho uma coisa muito interessante, você vê uma pessoa, tá certo? Pegar um monte de material ali e erguer uma casa como essa aqui, que você entra dentro e fala assim, veja o progresso que representa essa edificação aqui. O domínio que ele tem da técnica de construção, como isso aí foi um progresso para o ser humano que saiu da caverna, passou pela casinha de bambu, tá certo? E chegou no edifício, no arranha-céu, nas construções fantásticas da obras de engenharia e arquitetura, né? Para ele não, o importante é só o trabalho intelectual. Professor na sala de aula seria importante, também é importante. Mas não é mais importante do que o trabalho de um operário constrói uma casa. Rui, é visível que é um negócio que parece assim um absurdo, né? Agora, como é que isso influencia toda essa intelectualidade pequeno burguesa universitária? Porque colocando assim, fala assim, como é que uma pessoa pode acreditar num negócio como esse, de que a técnica seria um mal? Como é que eles penetram para influenciar toda uma camada universitária? Ué, mas isso é estranho, isso daí, vocês acham? É estranho? Nos meios universitários de pequeno burguês, nos meios de esquerda, o culto da técnica, da máquina, da obra, é uma coisa de direita. A direita se apoderou ideologicamente dessas grandes realizações da classe operária. Por exemplo, um direitista tradicional falaria com maior boca cheia da usina hidrelétrica de Itaipu. Aquelas turbinas, tá? Obra faraônica, que causa prejuízo para a natureza. Essa ideologia é uma capitulação ideológica da esquerda diante da direita. Uma capitulação ideológica. A ditadura militar atômica, tudo, né? pelas obras de grande envergadura e tal.
A esquerda é assim, o artesanato, a lojinha, a folhinha, né? E a direita, sim, avião supersônico. Você vê a invasão do Iraque, por exemplo. Os norte-americanos, eles falam com o maior orgulho. Soltaram um panfleto no Afeganistão. Eu li o panfleto. Eles soltaram um panfleto no Afeganistão que falava assim: a população do Afeganistão está sendo enganada pelos seus líderes. Né? Nós somos a maior potência mundial. Nós temos máquinas poderosas. Nós podemos, se nós quisermos, com aparelhos aperfeiçoados, colocar uma bomba pela janela da sua casa e explodir em cima da mesa onde você come. Assim mesmo o cara falava. Nós temos aparelhos que permitem ver no escuro. Nós podemos bombardear você a qualquer hora do dia ou da noite. Né? O povo do Afeganistão não tem como reagir. Então, você vê a propaganda da direita, norte-americana, imperialismo? Eles são a tecnologia. Será verdade isso daí, que eles são a tecnologia? Os americanos constroem um puta robô moderno, que entra num buraco mais difícil do Afeganistão para tirar foto, sei lá o quê. Aí chega um monte de afegão, pega umas pedras e já destrói o robô na hora, né? Com um monte de pedra. Então, mas o robô é um avanço tecnológico. É que toda a tecnologia, que é o produto do poder do capital sobre os trabalhadores, não consegue mudar o fato de que a resistência das pessoas que produzem no mundo é muito maior do que a força dos capitalistas. Por isso, apesar da vantagem, eles não conseguem avançar. A ideologia, só uma coisinha, a ideologia pega porque é uma ideologia pequeno-burguesa. Nenhum operário de verdade tem esse tipo de ideologia. O operário trabalha em uma fábrica, ele produz a riqueza, ele tem orgulho disso, ele se identifica com o processo produtivo. O intelectual não, o intelectual vive num mundo abstrato. Então, porque assim, aqui você falou no ambiente universitário, né? Porque a tendência é que o pequeno burguês mesmo, o universitário, intelectual, ele vai organizar a vida dele de acordo com esses preconceitos, né? De esquerda. Mas a população em geral, ela, por exemplo, esse problema de trabalho, né? Estuda porque aí você não precisa trabalhar, igual eu trabalhei. Isso aí é essa concepção, só que defendida pela classe trabalhadora no geral, né? Mas quando um trabalhador fala estudar, né, às vezes ele pode se confundir, mas o que ele está pensando, por exemplo, não é mandar o filho dele para uma faculdade de filosofia. Entende? Mandar o filho dele para uma faculdade de engenharia, de medicina, coisas que fazem parte mais diretamente do processo produtivo. É uma ideologia operária, lógico. Você vê que os partidos de esquerda, eles seguem essa ideologia. Os partidos de esquerda têm o culto da desorganização, da bagunça, da improvisação, do artesanato. No nosso próprio partido, para a gente ser um partido mais organizado, a gente enfrentou inúmeras resistências. Tudo que você falava, enfrentava resistência porque o cidadão tem uma mentalidade típica da esquerda pequeno-burguesa. Eu, pessoalmente, que não tenho nenhum gosto de brincar de política, eu acho assim, a melhor máquina gráfica para tirar um panfleto é pouco. Sem computador, não dá para trabalhar. Se a gente pudesse ter um caminhão de som, até que fosse maior do que essa casa aqui, eu comprava se a gente tivesse condições. E na hora que a gente for enfrentar a burguesia, tá certo? Num conflito armado, eu gostaria de ter mísseis, tá certo? Foguetes, tanques e aviões, e não ficar lutando de canivete. Pessoalmente, não sei vocês, talvez prefiram outra coisa. Quando as forças da reação vierem com uma bazuca, né, a gente pode responder com uma pedrada em cima deles. Eu, pessoalmente, gostaria de ter uma arma mais sólida, tá certo? Uma boa metralhadora, tá certo?
A esquerda tem essa mentalidade mesmo. Produto de uma ideologia pequeno-burguesa. Isso aqui é a ideologia da esquerda pequeno-burguesa por isso. É toda uma ideologia, como a gente pode ver. É surpreendente, você vê, peguei um texto aqui, o texto é escancaradamente reacionário. Essa é uma ideologia reacionária. Isso aqui é o que Marx falava. Os reacionários, eles querem virar a roda da história para trás. Essa é a vontade do cidadão aqui. Ele não fala isso. Que ele é um intelectual, né? Ele é sofisticado e tal, não vai falar uma bobagem dessa que ele vai se expor demais. Aí cai o prestígio dele. Mas é isso que ele quer dizer no final das contas. Se a pessoa se opõe à dominação da natureza, ela se opõe ao desenvolvimento científico. Se ela fala que o desenvolvimento não é o desenvolvimento técnico, então a ciência virou uma coisa religiosa. É a elevação moral do ser humano, é uma coisa da Idade Média. É uma concepção reacionária. A única coisa que é confusa é que essa concepção reacionária, ela não é uma concepção reacionária burguesa ou, digamos assim, feudal. Seria mais tipicamente uma concepção reacionária. Ela é uma concepção reacionária pequeno-burguesa. A pequena burguesia, ela é reacionária na maneira como ela luta contra o capitalismo também. A maior parte das ideologias pequeno-burguesas, elas propõem o seguinte: a volta à pequena cidade, né? Nada de grandes países e tal. Isso daí a gente explicou, no curso anterior que a gente deu sobre anarquismo, a gente explicou isso daí. Quer dizer, o pequeno burguês ele se opõe ao capitalismo, mas de uma maneira reacionária. Essa maneira reacionária, ela já tem um nome. Né? Ultimamente eu tenho visto. Tem um ideólogo desse, que é do PSOL, que é partidário dessa filosofia aqui, então ele falou, alguém me falou, eu não vi, né? Mas ele tem um livro que fala a mesma coisa. Ele falou numa entrevista de televisão, que ele não é um socialista cerebral, frio e tal. Ele é um socialista romântico. Romântico, vamos entender, romântico significa reacionário. Ele gostaria de fazer com que a gente voltasse para a tanga e o arco e flecha. Essas pessoas que escrevem essas coisas aí, eles têm consciência do que está escrevendo? Ou é apenas, como você bem coloca, jogo de palavra? O cara nem sabe o que está escrevendo. Eles têm consciência do que eles estão escrevendo. Se eu puder mostrar tudo aqui, vocês vão se surpreender ainda mais. Eu fiz uma seleção de textos aqui. Boa. Olhando assim, em termos gerais no tempo, né? Esse tipo de ideologia, atualmente, ele é maior ou menor? Porque na época da ditadura era fato mesmo, que você via a esquerda condenar a ditadura por fazer obras que promoveram o desenvolvimento do Brasil, perto da América Latina. O Brasil é um país, assim, estilo norte-americano. A gente vê bolivianos, argentinos falando do Brasil, os caras olham assim o cara se sente inferiorizado pelo desenvolvimento que o país tem, pela capacidade que o país tem. Naquela época a esquerda falava mesmo, criticou a ditadura pelas construções, Itaipu, em São Paulo todo paulista sabe das críticas pela construção da Imigrantes, quer dizer, de obras que fizeram do Estado um Estado muito desenvolvido. Agora, eu sempre tive a ideia seguinte, que essa crítica ao desenvolvimento, ela era uma crítica oportunista da esquerda. É aquele cara que quer ser malandro e ele acaba fazendo merda. Que é assim, bom, para criticar a ditadura, eu vou criticar uma obra que qualquer brasileiro olhar e falava assim, tudo bem que a ditadura está fazendo, mas mesmo... Era a política do MDB, né? A crítica oportunista. Mas a esquerda toda criticava também esse negócio das obras faraônicas. Todo mundo embarcou no negócio
do MDB de criticar a ditadura pelo desenvolvimento. Mas você ia perguntar, se é uma questão... Não, então, hoje eu tinha a ideia que isso aí foi o MDB, a esquerda burguesa que falou, mas que hoje em dia a esquerda ela não é tão assim, subdesenvolvida em termos gerais de colocar o problema nesses termos, um pouco também pela experiência do próprio PT. Porque o PT, dentro do PT, a esquerda em geral ficou na miúda com essas ideias assim, aéreas, fora do mundo. Até porque tinha muito operário. Agora, a discussão, inclusive, me confundiu um pouco nessa ideia abstrata que eu tinha. Porque eu vejo no Correio. No Correio, a empresa é visível que é uma modernização capitalista do Correio. Inclusive, o investimento que o governo vem fazendo na empresa, é evidente que há uma tentativa de competição no capitalista geral. Então agora, recentemente, mesmo foram compradas essas máquinas, recentemente, foi colocado mais em prática há pouco tempo, a modernização com máquinas, que se bem há uma crítica que poderiam ser máquinas melhores, é evidente que há um investimento capitalista na empresa. Quando elas começaram a funcionar o ano passado em São Paulo, a esquerda toda começou a fazer campanha contra. E você olha o funcionamento da máquina e fala, para quem trabalha isso aí é uma puta vantagem. É uma economia de trabalho humano, é uma facilitação do trabalho que inclusive protege a saúde do trabalhador. No entanto, todo mundo foi contra. Só que a esquerda é aquela esquerda indecente, ela é contra, mas ela não tem organização e nem coragem de falar a coisa publicamente. Então você ouvia no meio dos corredores aí dos sindicatos falar contra a modernização da empresa. Finalmente o que aconteceu foi que os trabalhadores todos apoiaram a modernização, porque é óbvio que é uma coisa importante. E na época todo mundo ficou na miúda. Agora a empresa está demitindo gente. E voltou de novo a conversa que o problema são as máquinas. Que finalmente é uma coisa negativa mesmo, tanto é que está tendo demissão. Aí você começa a pensar se essa ideia geral, ela no movimento sindical, ela promove uma, como é que fala? Um retraimento da luta sindical. Porque se você tira a conclusão que você vai se colocar contra a categoria toda, porque todo mundo apoiou, porque é uma coisa que beneficia no geral, você se coloca contra essa iniciativa da empresa, na hora de fazer movimento sindical, você fica meio sem base de apoio. Agora, é uma ideia que eu, a princípio, eu não imaginei que fosse uma colocação ideológica da esquerda. Olha, eu falei ignorância, porque tem muito cara ignorante dentro do sindicato, cara assim que não tem vivência nenhuma. Mas você começa a juntar uma coisa com a outra dá a ideia de que não é uma coisa natural que surge de pessoas muito ignorantes do movimento sindical, mas é uma ideologia geral. Inclusive, só para finalizar, alguém falou aqui nesse movimento cutista que o pessoal ficava falando nos cursinhos, acho que foi o Felipe do interior. Que eu já participei de muitos cursos da CUT também, que eles ficam falando nesse programa da alienação, o curso inteiro é falar isso aí, que com a modernização o trabalhador só aperta um parafuso, que isso é um retrocesso. E se você fala, bom, qual é o sentido de ficar pegando pesado nesse problema? Aí, ao juntar as questões, você começa a pensar que realmente é uma ideologia que no âmbito sindical promove um retraimento da luta sindical. O problema é assim mesmo, é uma ideologia e ela provoca um prejuízo não só na luta sindical, como política. Primeiro porque é uma teoria pessimista, por ser reacionária. Se você se coloca na contramão de um determinado desenvolvimento, né, você, por exemplo, é o fanático da máquina de escrever. Vem o computador, você está na contramão dos acontecimentos. Isso aí gera um pessimismo, né? Você está ficando ultrapassado, obsoleto, velho, decadente. O mundo está girando em oposição a você. Bom, essa teoria pequeno-burguesa, que só pode ser pessimista mesmo, derrotista,
ela gera no interior do movimento dos trabalhadores um derrotismo, né? Como viu que ele fala que o que causou mais mal à social-democracia é os operários acreditarem que, com o desenvolvimento técnico, eles estão a favor da corrente. Segundo eles, deveriam ficar deprimidos, pensando que quanto mais desenvolvimento técnico, pior para eles. Isso aí provocaria uma baixa em qualquer tipo de movimento operário. Uma coisa óbvia. Isso aí tem uma série de ramificações. As ramificações são assim. O capital é muito poderoso, ele conta com a tecnologia é desumana, a tecnologia desumaniza o ser humano. Quer dizer, a atração que as pessoas teriam pela tecnologia, pelo progresso científico e técnico, seria uma desumanização, um embrutecimento, uma perda de consciência política. Quando, na verdade, o que acontece é que o cara não quer ir com ele, que é um reacionário. Né? Ninguém vê o sentido de abandonar o progresso técnico para andar de, sei lá, sandália de couro, entende? Então isso daí provoca mesmo. Esse negócio da teoria da alienação também. Não tem sentido nenhum ficar discutindo que o processo de trabalho transforma o trabalhador num cara alienado. O que a gente tem que discutir é qual deve ser a resposta dos sindicatos diante de qualquer tipo de modificação que ocorra na empresa, para defender os interesses dos trabalhadores, porque a gente sabe que o progresso técnico ele tanto pode ser usado a favor dos capitalistas como dos trabalhadores, do ponto de vista imediato. Então é isso. Agora, tudo que os capitalistas fazem é apresentado do ponto de vista nesse sentido como sendo negativo para a classe operária. Comprou máquina, é negativo. Fez isso, negativo. Tecnologia, negativo. Então, é um pessimismo, um derrotismo total. Por que a esquerda é derrotista também? A esquerda pequeno-burguesa olha, por exemplo, as grandes máquinas políticas da burguesia e fala assim, isso aí nós não temos condições de competir. Por quê? Porque a máquina é produto da alienação. Essa é a teoria. Quando, na verdade, não é nada disso. A máquina eleitoral da burguesia é produto do dinheiro que a burguesia tem. E a classe operária teria que construir uma máquina eleitoral baseada no número de operários que é muito grande. Também é poder. Tem que ser máquina contra máquina, força contra força. Mas o outro não. Toda vez que ele vê alguma coisa, é aquele derrotismo, aquele negócio. É a reificação. Nós estamos nos transformando em coisa. Então a luta política seria uma luta política assim. Sai o cidadão individual, né? Com uma mochila, né? Como é que se diz? Um eremita contra o poderio do capitalismo. Esse aí não vai dar certo. Por isso que nas organizações de esquerda, eles só fazem coisas progressistas por pura conveniência, em geral copiando da direita. Chega uma hora que o pessimismo é tão grande que eles têm copiado da direita. Então, por exemplo, nenhuma burocracia sindical organiza o sindicato. Mas chega na época da eleição, ele pega o dinheiro do sindicato, aluga carro de som e tal. Ele não tem um cara lá que sabe mexer no carro de som, não monta um carro de som próprio, ele não tem gráfica, ele não tem gráfico, ele não tem um esquema para distribuir panfleto, ele não tem um esquema para fazer um piquete, veículos, dispositivos técnicos para vencer o negócio da empresa. Foi uma coisa que a gente discutiu aqui em São Paulo, né? Na próxima greve do Correio teria que resolver essa parada. A greve ridícula. Você vai no setor e os caminhões entram e saem, você não consegue parar os caminhões. O caminhão é uma força material, tem que botar lá um jeito de parar esse caminhão. Sei lá, joga ácido no chão, cava um buraco na frente da empresa, né? Contrata uma empresa de escavação e abre uma vala lá, não deixa a bosta do caminhão sair. Mas você tem que fazer a greve, você tem que botar uma força em campo, né? Mas a esquerda é uma negação total, é uma fraqueza total, um negócio ultra retrógrado. Eles só fazem as coisas para imitar a burguesia. Né? Aí na eleição o PT contrata uns caras super esfomeados aí, vai na favela, pega a molecada lá que está morrendo de fome, paga uma miséria para o cara distribuir, segurar a bandeirinha no coisa. Isso aí é imitar a burguesia, né? Quem que é? Esse também que você comenta nas máquinas, é possível que aparece hoje,
ser um reflexo da orientação de Deus, tem muitos que passam, né? Reflexo porque hoje tem muitos que ainda passam. Bem lembrado isso aí. Por exemplo, Exterminador do Futuro, né? É uma série de filmes. As máquinas tomam conta do mundo. Matrix e tal, terrível. A Mad Max já é assim, a Guerra Mundial, né? Que é outro mito dessa esquerda, é a Guerra Mundial. Eles não tinham visto a bomba atômica ainda, não falaram nada, mas se eles tivessem visto, eles já... Depois da bomba atômica, logicamente, não dá para fazer a revolução proletária. Esses filmes são um reflexo dessa ideologia. O medo da máquina, né? Esses filmes, eles são aqueles filmes de tipo religioso, né? Que é assim, o homem não pode mexer com as forças da natureza, porque a natureza foi criada por Deus. Se o homem se mistura nas forças da natureza, ele será punido por ter essa arrogância de querer ser igual a Deus. Essa é uma ideia religiosa antiga, né? Isso é que os marxistas, só um minutinho, isso é que os marxistas, num dos primeiros livros que Marx escreveu, ele fala assim, que aquele personagem do mito grego, Prometeu, ele é o primeiro santo do calendário filosófico, né? Primeiro mártir do calendário filosófico. Por quê? Prometeu foi o cidadão que subiu no Olimpo e roubou o fogo dos deuses. Uma tecnologia, tá certo? E trouxe para os homens. Aí os deuses não gostaram nem um pouquinho dessa audácia dele, acorrentaram ele num rochedo e colocaram um urubu lá, que comia o fígado dele, aí o fígado renascia, o urubu voltava e comia de novo o fígado dele assim eternamente. Por quê? Porque ele roubou o fogo, ele né, se apoderou de uma tecnologia. Os deuses não quiseram. Então, os deuses aí são uma força obscurantista. Aparece como uma força obscurantista. E ele como o pai da tecnologia. Então Marx considerava ele assim, ó, esse é o herói da luta que nós estamos travando, o herói do progresso. Tá? Aí vem o marxista aqui, tá certo? Com a ideologia exatamente oposta. É essa ideologia oposta que está por detrás de um filme como esse. Não mexa com a natureza, porque você pode se voltar contra você. O homem não pode querer ser Deus. Não tem um monte de filme assim? Rui, eu entendo que há um perigo político muito grande na apropriação dessas ideias. Mas quando eu tive contato com o Benjamin, quando eu fiz essa leitura, eu percebi muito mais um desejo de uma unificação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, do que simplesmente uma negação do trabalho manual. Em que sentido? Não que ele gostaria que a humanidade retrocedesse à tanga, mas que quando produzíssemos a técnica, não perdêssemos o conhecimento do que estávamos fazendo. Por exemplo, quando o progresso técnico leva à produção de uma calculadora, que isso não acarretasse no conhecimento de uma operação matemática. Quando você começasse a utilizar uma operadora, você, quando estivesse no papel, não soubesse operar esse mesmo conhecimento. Você acha certo essa ideia? Então, há um romantismo nisso, com certeza, mas eu acho que, pelo menos em Benjamin, não há um desejo de um retrocedimento, mas um desejo de que o trabalhador manual tenha também o trabalho intelectual sobre aquilo que ele esteja fazendo. Então, mas trabalho manual, no caso, é uma abstração, né? Porque o que ele se opõe é ao desenvolvimento técnico, à indústria, né? Por exemplo, pessoalmente, eu acho assim, o trabalho manual individual foi um progresso, tá certo? Eu dei aqui o exemplo. O cidadão veio construir uma casa. Mas melhor do que a pessoa vir e construir uma casa, é você ter uma empresa com máquinas poderosas, construa logo um edifício de uma vez, entendeu? Mais progresso. Então aí, logicamente, eu não sei o que você leu, o que você viu, que deu essa ideia, tá certo? Dos textos dele, logicamente eu não conheço tudo.
Bom, tudo bem, isso aí de fato. Ele não coloca assim, não se coloca frontalmente contra a ideia de que a reprodução em si seja um mal, né? Mas o que acontece é o seguinte, são ideias, são ambiguidades e tudo mais. Aqui, a colocação dele, que é tradicional de todo esse bloco, é muito clara. Agora é lógico, veja bem, não, mas o que acontece é o seguinte, as pessoas têm contradições. Né? Por exemplo, se você experimente pegar uma pessoa que concorda com essa ideia e fazer um ataque frontal como esse. E muita gente não ousa fazer esse ataque frontal. O cara olha essas ideologias e vê o prestígio do glorioso Walter Benjamin e não mete a ripa.